Não sei quantos me conhecem, mas estava na lição agora, me apresentaram, né? Eu sou o pastor Evandro Fávero e trabalho atualmente no NASP, na direção da Faculdade de Teologia do NASP. Nós temos ali na Faculdade de Teologia 255 alunos estudando na graduação e aproximadamente quase 300 na pós-graduação, estudando no mestrado e também no doutorado. A minha esposa, que está me acompanhando aqui, a Marli, trabalha também na Faculdade de Teologia, coordenando o departamento da AFAM, e cuida das noivas, namoradas e esposas dos estudantes de teologia. E este ano tivemos 63 alunos que se formaram. Desses 63, quase 90% já foram chamados e estão em algum lugar desse país, em várias áreas diferentes da obra do Senhor, trabalhando, né? Ou vão começar a trabalhar. Alguns já estão trabalhando, outros irão começar a trabalhar. Mas além de teologia, o NASP também é um oásis neste mundo universitário, né? Porque tem ali várias faculdades e você pode digitar o nasp.br e aí, só isso, o nasp.br, e você vai então descobrir todos os cursos que o NASP oferece, né? E digo oásis porque o mundo universitário hoje é muito sujo, né? É permeado de uma filosofia evolucionista, de uma filosofia progressista, por parte dos professores, por parte das instituições e, claro, dos alunos também. Então, os alunos que estudam em uma universidade secular têm que orar umas 3 ou 4 vezes mais para que a sua fé não se confunda e permaneça firme e fiel a Deus. Nesse contexto, as nossas instituições, dentre elas está o NASP, que apesar de terem as suas lutas e também terem os seus problemas, porque o diabo é real e trabalha, mas ainda assim é um oásis oferecendo educação cristã, oferecendo estudo da Bíblia, por exemplo, em todos os cursos universitários do NASP, há um responsável, né, geral pelo ensino da Bíblia, estudo da palavra de Deus, em todos os cursos, direito, filosofia, psicologia, engenharia civil, engenharia alimentar, toda pedagogia, letras, rádio e TV, jornalismo, todos os cursos têm uma matéria ali que é o ensino da Bíblia, da palavra de Deus, seja o curso presencial ou EAD. E essa é a nossa missão, levar o Evangelho em todos os momentos, em todos os cursos, né? Esse ano nós tivemos, das diversas ações que nós tivemos com os alunos de teologia, nós tivemos a ação, um evangelismo transcultural, onde levamos alguns alunos para pregar lá no Paraguai, conhecer um pouquinho de uma outra cultura, levar a mensagem, crescer espiritualmente também. E faz parte do nosso trabalho envolvendo os alunos da missão local e transcultural também. Bem, vamos, antes de abrir a Bíblia, eu queria falar um pouquinho, já que amanhã é o novo ano, né? Ano novo, 1º de janeiro. Eu queria te perguntar, já fez uma listinha das coisas que você pretende fazer no próximo ano? Sim ou não? Eu não fiz, mas algumas coisas a gente pensa em que poderíamos fazer em 2023 de novo ou reforçar. Tem uma sobrinha minha que publicou no seu Instagram uma pergunta, ela publicou assim: você já fez as metas para 2023? Como está no seu Instagram, posso ler porque é público, né? Ela mesma respondeu: minhas metas, engatar de vez nos estudos, pegar meu filhote de cane corso, nem sabia o que era isso, mas depois fui ver, um cachorrão grande. Manter o hábito da leitura, e ela escreveu, diminuir o consumo de conteúdo inútil e me tornar uma leitora assídua. Melhorar a minha alimentação e o ritmo dos treinos. Acampar no alto de uma montanha, comprar uma moto, me organizar melhor financeiramente, tentar um curso operacional. Eu não sei se você já tem a sua lista para 2023 já pronta, na área acadêmica talvez, né? Fazer um curso universitário, né? Fazer um vestibular para estudar lá no NASP, bem-vindo, welcome. Sei lá, fazer
a minha pós-graduação, plantar um trecho da roça lá que não estava plantado, eu quero trabalhar aquela terra lá e plantar, eu quero vir mais à igreja, quero dar um estudo bíblico, quero ler mais a Bíblia, quero beber mais água, quero fazer mais exercício físico, dormir mais, quanta coisa a gente podia colocar na lista, e tudo são válidos. Eu vi uma vez que se a gente não escrever as metas, a gente não alcança nenhuma, né? Então, escreva as suas metas. Isso é científico, na verdade. Foram feitas pesquisas científicas com alunos que escreveram e outros que não escreveram as suas metas. Aqueles que escreveram as suas metas, os seus sonhos, quando eles se formaram, a tendência é eles alcançarem a maior parte daquilo que eles haviam escrito. Mas aqueles que não escreveram, não só não alcançaram, como esqueceram também daquilo que haviam prometido para si mesmos. Então, já que estamos no último dia do ano e amanhã é o primeiro dia do ano, sempre uma boa ocasião, né? No apagar das luzes de 2022 e no acender das luzes de 2023, escrever aí algumas coisinhas que você gostaria de fazer no próximo ano. Pode ser que você alcance, pode ser que não, mas pelo menos estará escrito para que você possa estabelecer metas, estratégias e, acima de tudo, orar para que sejam realizados ou não, de acordo com a vontade de Deus. Mas eu queria te sugerir uma coisa, que foi mencionado algumas vezes aqui no culto, e já que nós estamos em um culto, eu queria te sugerir um item que seria interessante você colocar na lista sua. E esse item é você pedir o Espírito Santo para 2023. E vou explicar para você por que é importante nós pedirmos o Espírito Santo, e vou te explicar também um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo para você nesta manhã. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero te convidar para abrir a Bíblia em Mateus capítulo 7, que é um texto bem conhecido. Então nós vamos ler vários textos, alguns eu vou citar para a gente ficar aí dentro do tempo, ok? Mateus 7, versículo 7 diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque é todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E daí no verso 11 diz que vós que sois maus, se vós que sois maus sabem dar boas coisas, dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas àqueles que pedirem. Bom, aqui nós temos um texto que fala de oração, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Eu lembro que uma vez uma senhora me ligou e disse assim: pastor, eu não creio mais em Deus. E eu disse: mas e por quê? Porque por causa de Mateus 7, versículo 7. E eu disse: mas como? Me explique. E ela então disse: não, porque a minha mãe estava no hospital, muito enferma, e eu pedi, a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, eu pedi a cura da minha mãe, mas ela faleceu. E então, ou Deus não responde às minhas orações, ou esse texto mostra que ou Deus não responde, não se importa comigo, ou Deus não existe e esse texto está errado. E essas foram as conclusões que ela tirou, porque ela pediu e não foi lhe dado nada para ela, no seu ponto de vista. E muitas vezes as pessoas pensam assim, né? Eu peço, mas Deus não me deu. Eu pedi uma bênção para este ano 2022, Deus não me deu. Deus não se importa comigo, Deus está longe, porque Deus não me respondeu às orações que eu pedi tanto para 2022. Vale a pena orar ainda para 2023? E esse pensamento pode estar no coração, de repente, de alguém nessa manhã. Mas primeiramente eu gostaria de dizer para você que Deus é soberano, Ele conhece as coisas que nós não conhecemos e vê o que nós não vemos e sabe o que é melhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse texto, ele tem duas aplicações originais. A primeira aplicação original é que ele está falando de pedir para Deus sabedoria e força para que eu possa praticar as bem-aventuranças que Jesus apresenta nos versos anteriores. E em segundo lugar, outra aplicação desse texto, ela se amplia no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Então, se a gente vai lá no capítulo 11 de Lucas, ali fala o seguinte, Evangelho de Lucas, capítulo 11, e a partir do verso 9, diz assim a mesma coisa. 11, Lucas 9 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, quem bate abrir-se-á, a mesma coisa, não é? Só que no verso 13 diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o que mesmo? Dará o que mesmo?
o Espírito Santo. Mateus diz dará boas coisas, Lucas diz dará o Espírito Santo. Então o contexto desses versículos seria assim, ó: pedi o Espírito Santo e dar-se-vos-á, buscai o Espírito Santo e achareis, porque todo aquele que pede o Espírito recebe, todo aquele que busca o Espírito encontra. Então, quem sabe o primeiro pedido que poderíamos fazer, o primeiro pedido da lista que poderíamos fazer para 2023 seria pedir o Espírito Santo. Isso está em toda a Bíblia. Vou mostrar para você só um texto mais que está ali em 2 Crônicas, no capítulo 20. Ali, por exemplo, você encontra uma história, né? Que é a história de Josafá, a batalha que eles tiveram que enfrentar, os inimigos que eram muito maiores que eles e tal. Josafá estava meio desnorteado, com medo, sem saber o que fazer, mas ele tomou uma decisão. No versículo 3, ele diz que ele busca o Senhor e começou um jejum com todo o povo. O verso 4 diz, estou falando de 2 Crônicas 20, verso 4 diz que eles pediram socorro, e quando você vê o contexto, qual foi o socorro que eles pediram? Eles pediram o Espírito Santo, clamaram pelo Espírito, e a resposta, 2 Crônicas 20, versículo 14, diz que então, aí é uma conjunção conclusiva, então, como resposta à oração, então, como resposta ao clamor do povo, então, como resposta à busca do povo, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Quando nós clamamos pelo Espírito Santo, Ele vem. Quando nós buscamos o Espírito, Ele nos atende. Ele vem ao nosso encontro. Não seria uma boa oportunidade para, nesse virar de ano, nós buscarmos mais o Espírito Santo? Bem, aí poderíamos perguntar, mas quem é o Espírito? Como buscar o Espírito? De que forma Ele atua na minha vida? Bom, vamos dar uma olhada nisso então. Primeiramente, quem é o Espírito Santo? Vamos ver aí em João, no capítulo 14, foi cantado aqui sobre a vinda de Cristo, e João 14, dos versos 1 a 3, fala da volta de Cristo. Ali diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Promessa da volta de Cristo, né? Voltarei, João 14, verso 3, voltarei. Quando você vai para o versículo 18, ali diz novamente: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Só que no verso 3 está falando da volta, Cristo está falando da sua segunda volta. Eu vou, mas eu voltarei. E no verso 18 está falando de outra vinda. No verso 18 está falando da vinda do Espírito. Então no verso 16 ele diz: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, que é o Espírito da verdade. Ou seja, Jesus nasceu, cresceu, viveu conosco aqui na terra, morreu e ressuscitou e subiu aos céus. Entre esta ascensão de Cristo ao céu e a sua segunda vinda, nesse período de tempo em que nós estamos vivendo, ele diz: eu não vos deixarei órfãos. Nesse período de tempo vocês não ficarão sozinhos. Nesse período de tempo vocês não estarão lutando com as suas próprias forças. Nesse período de tempo vocês não vão precisar lutar e serem derrotados pelo inimigo, porque vocês não estarão sós. Eu enviarei um outro Consolador. Vamos dar uma olhada aqui na palavra outro, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e quando a gente olha a língua original, a gente extrai dessa língua original uma riqueza, né? E a palavra outro é uma palavra interessante, porque a palavra outro aqui, aliás, tem duas palavras em grego que podem ser traduzidas como outro. A palavra alon, ou alos, e a palavra heteron. Então, alon é tudo aquilo que é um outro igual, um outro da mesma espécie, um outro da mesma substância, um outro igual, semelhante. E um alon, um heteron, por exemplo, um casal heterossexual, é um casal de um homem e de uma mulher. Vem do grego, heteron, que significa um outro distinto, um outro de uma substância diferente, um outro desigual, dessemelhante. Então seria mais ou menos assim:
Por exemplo, eu vou pedir aqui para o Rony, para ele trazer aqui uma cadeira para mim. Ele vai trazer uma cadeira de plástico, ok? Eu gosto desse exemplo porque é fácil de compreender. Então, tem aqui uma cadeira, ok? Serve para sentar-me, boa cadeira, tem os braços aqui. Vou falar aqui para o Rony. Rony, me traz, se eu falar para ele o seguinte, ó, me traz uma Alon cadeira. Se você prestar atenção aí. Alon é um outro igual ou um outro diferente? Igual ou diferente? Lembra de um casal heterossexual, heteron. Casal de um homem e mulher, um casal diferente. Então, Alon é igual ou diferente? Igual ou diferente? Igual. Então, Rony, me traz uma Alon cadeira. Se ele fosse um grego, né? Ele me traria uma cadeira igual, porque eu estou falando para ele trazer uma outra igual, correto? Obrigado, obrigado. Agora, se eu falar assim, Rony, eu preciso de uma heteron cadeira. Ah, aqui tem uma aqui. Opa, aqui tem uma outra cadeira. Essa aqui é uma cadeira também serve para sentar, certo? Também tem braços como aquela ali, mas é um material diferente. É de tecido, mais macia, né? Tem madeira aqui também, os pés, né? Então, é um outro diferente, uma outra diferente, certo? Não é interessante? Bom, na Bíblia existem essas duas, por exemplo, se você vai em Mateus 5,39, lá em Mateus 5,39, só para fazer uma ilustração aqui para você, Mateus 5,39, está escrito assim, ó, 5,39. Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta também a outra. Quem te ferir na face direita, volta a outra. Esse outro aqui, você acha que é um Alon ou heteron? Alon? Por quê? Porque essa face é igual a esse outro lado. Agora, quando está lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, quando diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará a outro. Esse outro você acha que é o Alon ou heteron? Heteron. Por quê? Porque é um outro Deus diferente, é um outro Senhor diferente. Você adora um ou outro diferente. Ok? Quando você vai para João, vamos voltar lá para João agora, capítulo 14, ok? João capítulo 14. Quando a gente vai ali para João 14, agora vamos dar uma olhada no verso 16 de novo. E Jesus diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. É interessante que Jesus não usa a palavra heteron. Ele usa a palavra alon. O que ele estava dizendo com isso? Que o outro Consolador seria um outro igual a ele. Então, se Jesus era amor, o outro Consolador seria amor. Se Jesus era misericordioso, o Consolador que viria seria misericordioso. Se Jesus ressuscitava mortos, curava pessoas, perdoava pecados, o que viria também. E olha que interessante, amigos, quem era Jesus? Quem era Jesus? É importante a gente entender quem era Jesus, para a gente entender quem é o Espírito, já que seria um outro igual. Se a gente vai lá para Apocalipse, abre sua Bíblia ali em Apocalipse, no capítulo 19, vamos dar uma passeada em alguns versos aí, ó. Apocalipse 19 diz assim, ó, verso 10. Apocalipse 19, verso 10. Prostrei-me diante dos seus pés. João falando para o anjo. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. João queria adorar o anjo. Mas ele me disse, não faça isso. Eu sou igual a ti, dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora quem? Adora a Deus. Aí se você vai ali no capítulo 22, Apocalipse 22, diz assim ali no versículo 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou essas coisas, e eu me prostrei para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, eu é igual a ti e aos teus irmãos, os profetas, os que guardam as palavras deste livro. Adora quem? O anjo disse assim para João, ó, 2 vezes, João, não me adore, levante-se, adora a Deus, porque só Deus é digno de adoração. Sim ou não? Sim.
Agora vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, Atos 10, 25. Atos 10, 25. Ali em Atos 10, 25, temos a história de Pedro. Olha aí, ó. Aí diz assim, ó, Atos 10. Aconteceu que quando Pedro ia entrar, Cornélio saiu ao encontro dele, e prostrando-se aos pés, o adorou. Cornélio adorou a Pedro. Só que Pedro levantou, verso 26, e disse: ergue-te, ó, que eu também sou o homem. Pedro aceitou a adoração? Sim ou não? Não. Mas vamos dar uma olhada agora no que está escrito ali no Evangelho de João. Volta um pouquinho aí, vai para João 9 agora. E aqui você tem a história da cura de um cego de nascença. Esse cego, ele foi curado por Cristo, mas ele não viu quem era Cristo. Jesus fez um lodo ali, cuspiu, fez um lodo, botou o lodo no rosto deles, vai lá se lavar. Ele foi lá, se lavou, ficou curado e não viu quem era Cristo. Quem o tinha curado, né? E aí começou a testemunhar, foi expulso da sinagoga e Jesus aparece para ele. Verso 35. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-lhe, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: sim, Senhor, eu creio. Mas quem é para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: você está vendo ele, é quem fala contigo. Então ele afirmou: creio, Senhor, e o adorou. E Jesus disse assim: não me adore, levante-se, homem. Certo ou errado? Certo ou errado? Jesus aceita ou não aceita adoração? Aceita adoração. Se Jesus aceita adoração, o que ele estava dizendo? Eu sou Deus. E depois, mais para frente, Tomé se prostra diante de Cristo e o adora. E diz: Senhor meu e Deus meu. João capítulo 1, verso 1 a 3 diz que Jesus estava desde o princípio. Hebreus 1, 1 e 2 diz que Ele é o Criador de todas as coisas. Romanos capítulo 9, olha esse texto de Romanos capítulo 9. Romanos 9, acompanhe comigo aí. Romanos 9 e o versículo 5 diz assim: que deles são os patriarcas, Romanos 9, verso 5. Deles são os patriarcas e também o Cristo, segundo a carne. Cristo é sobre todos. Deus bendito para todo sempre. Amém. Quem é Cristo? Deus bendito para todo sempre. Amém. Se você vai em Mateus capítulo 14, Mateus 14, olha aí, acompanhe comigo. Mateus capítulo 14 diz assim, ó, no verso 32 e 33 diz que quando Jesus anda sobre as águas, né? Ele acalma a tempestade, sobe no barco, os discípulos aí atônitos se prostram diante dele. E diz aí, verso 32 e 33, subindo ambos para o barco, quando ele sobe aí com Pedro, né? O vento para, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. E Jesus aceita a adoração. Se você volta um pouquinho as páginas e vai para Mateus 9, aqui não fala de adoração, mas fala de duas características de Deus. Em Mateus 9, verso 2, diz assim: lhe trouxeram um paralítico, estava num leito. Vendo a fé, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, teus pecados estão perdoados. Só quem perdoa pecados é Deus. E aí no versículo 4 diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos. Só quem pode ler os pensamentos é Deus. Jesus é Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Viveu na terra sem pecados. Alguns querem dizer que ele viveu como que ele foi pecador na terra, ele foi só um exemplo para nós. E se nós imitarmos o exemplo dele, podemos ser perfeitos como ele era. Devemos buscar a perfeição, mas como Cristo, não. Ele foi único na terra, 100% humano, por fora, aspecto físico, ele foi afetado pelo pecado, mas ele não foi infectado pelo pecado. Sua natureza moral era perfeita. Andou na terra, cansava, tinha sede, tinha fome como um ser humano, mas a sua natureza moral era perfeita. Deus Todo-Poderoso. Só assim, uma oferta perfeita na cruz poderia substituir um cordeiro perfeito que era oferecido no santuário. Cristo andou na terra como nós, mas foi oferta perfeita.
Deus Todo-Poderoso que redime e transforma. Muda vidas, muda corações, muda hábitos. Ele morreu na cruz, voltará um dia para nos buscar, mas não nos deixou só. Ele disse: eu enviarei um outro Consolador igual a mim, perfeito, puro, que lê os pensamentos, que se preciso for te faz andar sobre as águas, o Espírito Santo. Assim como Jesus, o Espírito tem vários nomes. Jesus foi chamado Emanuel, né? O Emanuel, Deus conosco. Jesus, filho de Davi. Jesus, o Cristo. Jesus de Nazaré, né? O Espírito é chamado, tem uma lista aqui, pelo menos 19 nomes diferentes para o Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito Eterno, o Espírito de Jesus, o Espírito do seu Filho, Espírito da graça, Espírito da glória, o Consolador, Espírito do Senhor. Porque Ele é o outro Consolador como Cristo. Jesus tinha símbolos, né? Ele é o pão da vida. Ele um dia disse assim, quer ter a vida eterna? Então tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. Isso é um símbolo. Ele era chamado de cordeiro, mas também chamado de leão. São símbolos das características de Cristo. Ele disse: eu sou a porta, quer ser salvo tem que entrar por mim. São símbolos. O Espírito Santo também tem símbolos. Ele é chamado de fogo, água, vento. Alguns dizem: o Espírito não é uma pessoa porque é chamado de vento. Então Jesus não podia ser humano porque é chamado de cordeiro, ou é chamado de leão. Não, são símbolos que identificam as características de Deus. O Espírito é chamado de pomba. Lembra no batismo de Jesus, né? Ele também é identificado pelo símbolo do óleo, do azeite, do óleo. São símbolos do Espírito Santo. A água é um símbolo do Espírito que limpa, que purifica. E esse Espírito opera uma obra em nós. Então a obra do Espírito é dupla. Ele nos dá o fruto para que a gente possa viver o Evangelho. E Ele nos dá os dons para que eu possa pregar o Evangelho. Então, o fruto para viver e os dons para pregar. Vou dar uma olhada só aqui em alguns textos. Gálatas 5, por exemplo, fala do fruto. Lembram-se que é no singular, apesar de ali parecer estar no plural. Então, Gálatas 5, no versículo 19, diz assim: as obras da carne são conhecidas. Paulo ele faz aqui um contraste em uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo e uma pessoa que não tem o Espírito Santo. A pessoa que não tem o Espírito Santo, quais são as características? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria. Características de pessoas sem o Espírito. Se na tua casa reina o espírito do rancor, meu irmão, clamar pelo Espírito. Se na tua casa reina a inveja, a maldade, a promiscuidade, que a promiscuidade não é só quando o cara vai lá na boate. A promiscuidade, às vezes, está dentro do computador, está dentro do celular do cara. Se a promiscuidade está reinando na tua vida, clamar pelo Espírito Santo. A impureza, diz aqui, né? Pensamentos impuros, a discórdia, né? Ciúme, a rivalidade entre homem e mulher, entre membros da igreja, são características, bebedice, glutonaria, né? Falta de controle. Isso tudo é uma característica de ausência do Espírito. Nós precisamos clamar mais pelo Espírito. Se a gente quer ter em 2023 um lar feliz, se a gente de fato quer se preparar para a volta de Cristo, o Espírito Santo precisa reinar na nossa vida. A gente tem que buscar mais o Espírito. Pedir, dar-se vos á, diz a Bíblia. Vamos pedir o Espírito para a nossa casa. Vamos pedir o Espírito para a minha vida. Vamos pedir o Espírito para essa igreja. Vamos pedir o Espírito para o meu pequeno grupo. Vamos pedir o Espírito para que o Espírito realize, opere, produza o fruto na minha vida.
Verso 22 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E não é que uma pessoa tem o domínio próprio, outra tem a mansidão, uma tem a fidelidade, outra não. Por isso é o fruto no Espírito, como uma laranja com vários gomos, né? Um gomo é a longanimidade, outro é a paz, outra é a benignidade, outra é a bondade, outra é a mansidão, são tudo junto. Tudo junto. Se o Espírito vem, essas características são produzidas nos seus filhos para que a gente possa viver o Evangelho aqui na terra. Mas o Espírito Santo também nos dá os dons do Espírito, para que a gente possa falar do Evangelho. E você vai, por exemplo, em Atos, no capítulo 1, ali em Atos, o capítulo 1, é um dos... Há muitas listas de dons do Espírito, mas Atos 1, para mim, 8, Atos 1, 8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder é a palavra dinamis em grego, que significa uma capacitação especial para fazer algo. E nesse contexto, para ser testemunha de Jesus. Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e nos confins da terra, onde quer que for. O Espírito nos dá o fruto para viver o Evangelho e os dons para falar do Evangelho. Os dons para falar do Evangelho. Ele guia a nossa vida por caminhos que a gente não imagina. Atos capítulo 2, por exemplo, você encontra aqui o Espírito sendo derramado quando eles oraram. Eles ficaram 10 dias clamando e pedindo. O Espírito foi derramado e no versículo 17 diz: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os jovens, sobre os velhos, e eles profetizarão, eles terão visões. O Espírito será derramado de forma abundante nos últimos dias. Mas para isso, primeiro precisa ser derramado na minha vida em particular. O Espírito dirigiu a igreja no passado. Atos 16, por exemplo, quando Paulo tinha feito planos, estava começando, vamos imaginar que estava começando um novo ano na vida deles, e eles tinham se programado e feito planos, né? E olha o verso 6, Atos 16, verso 6, eles estavam percorrendo a região frígio-gálata, e eles queriam pregar na Ásia. Esse era na lista deles, e a atividade para o próximo ano estava pregar na Ásia. Mas o Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia. Então eles falaram: bom, vamos então fazer o seguinte, já que não deu para ir para a Ásia, vamos lá para Bitínia. E diz aí que o Espírito não permitiu. E depois a gente lê o contexto, percebe por quê? Porque Deus tinha planos maiores para eles em Filipos, outra região da Macedônia. O Espírito Santo pode sancionar ou vetar planos que nós fizermos para o próximo ano. Mas para isso nós precisamos clamar e pedir que Ele atue na nossa vida. Então, como ter o Espírito? Primeiro, pedindo, né? Orando, passando tempo em oração e pedindo. Na nossa oração: Senhor, dá-me o Espírito Santo e guia com teu Santo Espírito. Pedi e dar-se-vos-á, diz a palavra. Mas há uma outra forma de também estar em contato com a revelação do Espírito é lendo a Bíblia. Porque quando a gente abre a Bíblia ali, vamos ver ali em 1 Pedro, né? Vou ver aqui. Perdão, 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 19 em diante diz: nós temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e vocês fazem bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar escuro, até o dia que clareie, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isso, que nenhuma palavra da Bíblia, da Escritura, vem de uma particular interpretação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo... Portanto, quando a gente lê a Bíblia, é a palavra do Espírito Santo falando no nosso coração. E aí, uma palavra da Escritura pode mudar a tua vida. Uma palavra, você abre a Bíblia, vai ler, às vezes uma palavra, o Espírito Santo pode usar para falar, dar uma resposta para você, para mudar um pensamento que você tinha, para mudar um rumo na tua vida. Mas se eu não oro e se eu não leio, não pode fazer nada. A decisão está nas tuas mãos. O novo ano está diante de você.
você tem que decidir. Qual vai ser a sua decisão? Sabe que quando a gente trabalhava na divisão, um dia o pastor Ayrton, trabalhava como assistente dele, e o pastor Ayrton chegou para mim e disse: Evandro, nós vamos precisar de um administrador para trabalhar lá no Paraguai. Estamos buscando opções e orando por essas opções, mas nós não sabemos quem. Se caso nós formos para o seu lado aí, você aceitaria? E eu disse: olha, pastor, a gente está em posição da igreja e tal, né? Mas fiquei bastante preocupado, porque apesar de ser um país perto do nosso, mas é um outro país, uma outra língua, outro costume, outra cultura. Mas ele disse assim para mim: mas é bem provável que você não vá, porque nós temos aí pelo menos uns 2 ou 3 nomes com mais experiência, pessoas com mais tempo já trabalhando na área de administração, e provavelmente nós vamos para esse lado. E conversei com o secretário na época, era meu amigo, e ele disse a mesma coisa: Evandro, nem se preocupe, é provável que você não vá. E eles foram na época da Semana Santa, foram para os Estados Unidos para reuniões com a Associação Geral, e toda a equipe da divisão foi fazer a Semana Santa lá em Recife. E eu fui também. E o pastor Ayrton, pastor Edward, pastor Marlon, eles voltariam e iriam para Recife para participar do encerramento da Semana Santa. E nós fomos lá na abertura da Igreja Central de Recife, estava a igreja lotada, muita gente, e então foi feita a abertura da Semana Santa, com os jovens de um ano em missão, coordenado lá pelo pastor Campitelli. Ele organizou tudo, muita gente, e líderes de Semana Santa que estavam ali, e eu orando a Deus, eu falei: Senhor, se esse assunto aí do Paraguai vai avançar, que o Senhor me mostre claramente, que Teu Espírito Santo nos mostre. E naquele dia, no encerramento do lançamento da Semana Santa, o pastor Campitelli disse assim: olha, pessoal aí da divisão aí que está aí, agora vocês vão escolher uma pessoa que está aqui na igreja para orar por ela. E eu olhei assim, aquele montão de jovens que estavam ali, e eu olhei para uma moça e disse assim para ela: posso orar com você? E ela disse: pode. Daí eu falei para ela: qual é o seu nome? Ela me falou o nome. De onde você é? Ela disse: do Paraguai. Quando ela me falou aquilo, eu estava dizendo: Senhor, me mostre se eu vou para o Paraguai ou não. Rapaz, uma igreja lotada, um montão de gente aqui, e eu escolho aleatório alguém, escolho alguém do Paraguai, no Recife. Eu falei: eu vou ir para o Paraguai. E depois, quando eles chegaram nos Estados Unidos, eu fui lá no quarto do pastor Edward e falei para ele: só me diga uma coisa, aqueles 3 nomes que vocês disseram que tinham mais experiência, como é que está o assunto? Ih, rapaz, um desistiu, o outro está com doença, outro não sei o quê. Tudo bem, já sei. E dali em diante eu sabia que eu iria para o Paraguai. Não foi fácil no início. Como pastor, a gente está acostumado a mudar, né? De um lugar para outro, mas geralmente é muito tranquilo, porque o caminhão vem, o pessoal da mudança embala todas as nossas coisas, põe tudo dentro do caminhão, leva para casa onde a gente vai trabalhar, e lá desembala tudo e põe na casa onde a gente vai morar. Mas nesse caso a gente teve que vender tudo, vender todas as coisas que nós tínhamos. E tinha algumas coisas que não tinham valor financeiro, né? Tinha um micro-ondas velho lá que eu tinha ganhado de presente de casamento, não valia nada, mas sentimentalmente tinha um valor. E a gente Deus nos ensinou algumas coisas, a não nos apegarmos a essas coisas, né, da terra. A gente foi vendendo tudo que a gente tinha, algumas coisas até foram dadas, e fomos para um país diferente, só com as malas, né? Mas olhando para trás, apesar do medo no início, da insegurança, o que nós vamos fazer lá? Hoje, se a obra chegasse para mim e dissesse: você volta para lá? Eu volto. Porque nós vivemos muitos milagres, muitas experiências na vida da minha filha, na vida da família, na vida financeira, né? Na vida de conversão de pessoas. Então Deus foi atuando de maneira poderosa na nossa vida.
E a gente não planejou ir para lá. Não pensávamos ir. Até orávamos para essa preferência. Deus mandasse outro. Mas o Espírito Santo sabe o que é melhor. O que é que vai acontecer na tua vida em 2023? Eu não sei. O que você colocou na lista de atividades, de desejos? Eu não sei. Mas o Espírito Santo sabe o que é melhor na tua vida. Vamos colocar na primeira lista, pedir o Espírito? Quantos gostariam de dizer assim: Senhor, me ajuda a pedir o Espírito Santo? Deixa eu ver. Deixa eu ver as mãos. Você tem certeza? Porque o Espírito Santo pode te usar de uma maneira que você não imagina. Ele pode te levar para lugares que você não imagina. Ele pode conduzir a tua vida de maneira totalmente diferente do que você planejou. Continua com a mão erguida? Sim ou não? Então, se é assim, meu irmão, deixa Ele usar a tua vida. Deixa Ele guiar tuas mãos, teus pés. Ele vai te transformar. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela promessa do Teu Espírito. Precisamos ser batizados pelo Teu Santo Espírito 2023. Amanhã é um novo ano. Nós queremos clamar, pedir, e a promessa é pedir e dar-se-vos-á. Venha sobre nós, que o vento do Teu Santo Espírito sopre sobre cada um de nós, cada um dos 365 dias de 2023. Que Teu Espírito Santo reavive e transforme nossa família, reavive e transforme nossa vida espiritual, nos ajude a vencer as tentações, queime os nossos defeitos e imperfeições, nos batize com Teus dons espirituais a fim de levarmos esperança a outros e assim nos prepararmos para aquele grande dia da Sua volta. E viermos a descansar em 2023, que estejamos prontos. E se o Senhor voltar em 2023, que estejamos prontos. E se vivermos em 2023, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome do Senhor nós oramos. Amém e amém.